Vamos ver o que o Lulinha Paz e Amor postou aí sobre a história do Flávio Bolsonaro. Em resumo, ele diz que é inaceitável que a família Bolsonaro queira entregar o Brasil aos Estados Unidos, vamos sempre dialogar de igual a igual, pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da pátria. Defender o fim do Mercosul e que acaba de firmar um acordo histórico com a União Europeia é outro ataque de interesse contra o interesse do povo brasileiro. Como se não bastasse, querem entregar o PIX a interesses estrangeiros. Nossa pátria é inegociável, o Brasil é dos brasileiros. Em resumo, a história da soberania, que o presidente Lula vai usar e vai usar muito agora na pré e na candidatura, dizendo que Flávio Bolsonaro está entregando o Brasil para os Estados Unidos. E antes de passar a palavra para a Andressa, eu só vou lembrar mais um capítulo. Flávio Bolsonaro deixou claro, em uma carta ao Marco Rubio, que teria um governo de transição com a abertura dos Estados Unidos aqui no Brasil, se o Flávio ganhar a eleição. E a semana que vem, Nila, vai ter uma reunião ali com o governo norte-americano, né? Tô tentando achar aqui como é que é o nome do órgão. USTR. Isso mesmo, USTR. E que o Flávio Bolsonaro se inscreveu para falar nessa reunião. Não tem ninguém do governo inscrito, mas aí pode ser um momento complicado também, porque além do Flávio Bolsonaro, e a gente vai vê-lo, né, ali falando sem script, como é que ele vai tratar desse assunto, tem também o Paulo Figueiredo, que é aquele personagem que disse que mulher não sabe votar, né, a não ser as mulheres casadas, porque votam como os seus maridos determinam, e os dois vão estar ali no mesmo ambiente defendendo a mesma questão, né, que o Donald Trump não faça agora o tarifaço, que aguarde as eleições terminarem. Então, como é que vai se dar também esse ambiente em que os dois vão ter que se colocar de lado a lado, a não ser que o Paulo Figueiredo desista de participar dessa reunião, né, em que as cartas vão ser colocadas ali na mesa. Eu estou apostando que vai desistir, porque se o Flávio também mostrar que ele está alinhado ao Paulo Figueiredo, neste momento vai ter mais impacto ainda na campanha dele por conta desta questão das mulheres. Se o Donald Trump resolver impor o tarifaço, mesmo com esse apelo público do Flávio para que ele não faça isso, também é um problema para o Flávio Bolsonaro, porque vai mostrar que o Donald Trump não está se importando com a sua candidatura. Então, o Flávio Bolsonaro está vivendo um momento um pouco dramático ali, né? Cada dia mais a sua candidatura está se esvaziando, está se deteriorando. Agora, se o Donald Trump disser, não, tudo bem, eu vou esperar as eleições terminarem para a gente poder conversar sobre este assunto, aí o Flávio Bolsonaro vai tentar capitalizar isso. O problema foi o tom da carta, né? Que foi um apelo praticamente demonstrando, me deixa ser eleito, que depois você impõe seu tarifaço e o que você quiser no Brasil, inclusive com relação ao PIX, né? Ele dá uma abertura ali para se discutir o PIX, que é algo que os Estados Unidos estão bastante incomodados, né? Porque isso atingiu ali as empresas norte-americanas de meios de pagamento no Brasil. O PIX foi criado aqui no país, e quando a gente viaja aí pela Europa, né, já tem muito lugar que aceita PIX, né? Você pode pagar em PIX quando você está pagando em real. Para nós brasileiros tem essa opção, então isso está se espalhando aí pelo mundo, que tem incomodado bastante o governo norte-americano. E na carta o Flávio dá ali uma cartada dizendo, olha, se eu for eleito a gente vai conversar também sobre isso. Então, se o Donald Trump, por um lado, disser, ok, eu vou esperar, é ponto para o Flávio, mas é um ponto mais ou menos por conta do Flávio ter sido tão ali na sua carta explícito com relação ao que ele quer fazer. É sempre bom que os candidatos sejam explícitos para que a gente possa avaliar, afinal, o que eles vão fazer. O problema é que o Flávio externou uma posição que politicamente certamente vai ter prejuízo para eles nesse público, que é o público que o Felipe colocou, que é um eleitorado que ainda está indeciso. Porque você está muito consolidado quem vai votar no Lula e quem vai votar no Flávio. O problema é que nenhum e nem outro conseguiu atrair os indecisos que ainda não sabem, que obviamente são indecisos, ainda não sabem quem vão votar, mas que decidem praticamente ali na última semana da campanha. Então tem muita coisa ainda pela frente, tem debate eleitoral, muita gente, principalmente os jovens, definem os seus votos ali pelo debate eleitoral, e a gente vai ver como é que eles se saem, né,
sem lerem o TP, né? Isso é a importância do debate. E se você falou aí sobre essa audiência que está marcada para o dia 6 e 7 de julho. No dia 6, o Paulo Figueiredo está inscrito para falar, já tem o discurso dele pronto, eu inclusive tenho acesso a esse discurso aqui, e talvez ele não desista por um seguinte ponto. O foco do discurso do Paulo Figueiredo não vai ser a questão da tarifa dos 25%, porque ele vai deixar isso para o Flávio. O foco dele é a Magnitsky, para Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele quer bater nisso, quer bater nessa tecla de que Donald Trump acabou recuando da Magnitsky por uma parceria ali com o presidente Lula, que naquele momento era adequada. Só que, em nenhum momento, o presidente Donald Trump entendeu que Alexandre de Moraes não seria digno da Magnitsky. Para ele, então, para o Figueiredo, cabe sim a Magnitsky, é para isso que ele vai estar lá no dia 6 falando. Já no dia 7, aí sim é o dia do Flávio Bolsonaro poder falar e bater na tecla da taxa dos 25%. Agora, o que você disse é importantíssimo. Desde a data de que eles se inscreveram aí para participar dessa audiência nos Estados Unidos, muita água passou sob essa ponte. E depois que o Paulo Figueiredo falou sobre o voto das mulheres, a fala misógina que acabou complicando a vida do Flávio Bolsonaro, vai valer a pena os dois serem vistos juntos lá? Pois é, esse é um problema, porque não dá para o Flávio dizer, olha, não, ele tem aqui a linha dele, não tem nada a ver com a minha campanha. Não, eles são do mesmo grupo político e o que o Paulo Figueiredo vai fazer, mas você tem razão, né, bem colocado, foi antes do discurso dele sobre as mulheres, que pegou muito mal, o Flávio precisou ali dar uma declaração a respeito disso, fazer o discurso para a ala mais radical. Né? O Flávio precisa segurar essa ala radical que vota nele por conta do pai na sua campanha. Só que ele não pode dizer coisas que tiram dele essa camisa aí de um candidato, um Bolsonaro moderado. Senão ele perde a oportunidade de chegar nesse eleitor que ainda não definiu o seu voto e que também se assusta com algo muito extremista. Então, essa questão com relação ao Supremo, a gente não vai ver o Flávio Bolsonaro batendo, ele não vai falar de impeachment de ministro do Supremo, ele não vai falar sobre essa agenda. Ele vai tentar colocar água nessa fervura para se mostrar como um candidato que dialoga, justamente para atingir esse público. É claro que depois da eleição, provavelmente não é esse o Flávio que a gente vai assistir. Então, deixa lá o resto da turma falar esse discurso para segurar o eleitorado. Então, vai ser bastante desconfortável neste momento para a campanha do Flávio participar de uma audiência ao lado do Paulo Figueiredo, mesmo que não seja no mesmo dia, um fala num dia, como você colocou, e outro no outro, mas é a turma lá bolsonarista, isso vai referendar a participação do Paulo na campanha do Flávio Bolsonaro. Então, realmente, o Lula não precisa mais de marqueteiro, não precisa fazer mais nada. Se a eleição fosse hoje, ele já estaria eleito, porque a oposição está dando para ele todos os argumentos necessários para perder a eleição. E aí eu já quero perguntar para o Felipe, vale a pena, Felipe, o Paulo Figueiredo bater na tecla da Magnitsky, participar de um evento junto com o Flávio Bolsonaro e prejudicar a campanha do Flávio? Porque o que está me parecendo é que não tem ninguém favorável à campanha do Flávio, ninguém pensando na campanha do Flávio, está todo mundo trabalhando contra. Neila, essa é uma dúvida que eu tenho. Né? É bom lembrar que esse foro de discussão, né, do Escritório de Comércio dos Estados Unidos, né, é um foro de discussão exatamente para empresas, né, e integrantes da sociedade civil, né, participarem. Né? Então, é aberto ao público em geral. Você tem que se inscrever antes, mas normalmente você é autorizado a falar e você pode falar o que você quiser, né, relacionado com o tema. E vão ter inúmeras empresas americanas que vão estar favoráveis, né, à taxação do Brasil em relação à questão apontada pelo Escritório de Comércio dos Estados Unidos. E o Paulo Figueiredo, né, na petição que ele apresentou ao Escritório de Comércio, está numa linha diferente do Flávio Bolsonaro. Né? O Flávio Bolsonaro está numa linha eleitoreira, né, dizendo, os Estados Unidos, não taxa o Brasil agora não, vamos esperar as eleições acabarem, porque senão você vai dar a eleição
para o Lula, vai fortalecer o Lula eleitoralmente. Já o Paulo Figueiredo vai no outro caminho. Ele fala, por exemplo, que se os Estados Unidos tarifarem o Brasil automaticamente iria sanear com a China, que seria ruim para o governo dos Estados Unidos de modo geral. Além disso, ele fala que seria muito melhor, ao invés de taxar o Brasil, voltar à sanção, né, de autoridades brasileiras que desrespeitaram regras e regulamento americano. Até porque, Leila, num dos apontamentos do Escritório de Comércio dos Estados Unidos, além da questão do PIX, além da questão da pirataria e da propriedade intelectual, também tem uma questão muito clara dizendo que o Brasil, né, e o Tribunal brasileiro, né, teria bloqueado e cancelado contas de pessoas que moram nos Estados Unidos, né, das redes sociais. Né? Então, ou seja, esse pleito do Flávio, do Paulo Figueiredo, de certa forma, né, seria, o Brasil não tem culpa, Brasil como órgão, né, como governo, né, como uma autoridade político-administrativa. Né? Quem tem culpa são os juízes que, de certa forma, decidiram, em decisão transitada em julgado, que tinham que bloquear, né, contas de indivíduos nos Estados Unidos. E aí, Neila, tem um ponto que eu acho importante. Né? Às vezes, né, claro que, de modo geral, né, o Flávio Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, ao atuarem dessa forma, né, coordenada, apesar de não ser uma coordenação meio lógica, até porque supostamente eles estão lá individualmente, não como duas pessoas que estão coordenando, né, o assunto e a discussão no Escritório de Comércio dos Estados Unidos, mas o pleito do Paulo Figueiredo encontra amparo, né, na bolha bolsonarista, é bom lembrar. Né? Dificilmente o Flávio Bolsonaro pode, como candidato à presidência da República, levantar essa bola. Vamos dar a sanção da Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes, porque se fizer isso, a gente sabe o que vai acontecer. Né? Vai entrar no processo de coação do custo do processo e vai perder a candidatura, vai perder os seus direitos políticos e vai ser condenado possivelmente no STF. Né? Então, eu não sei, né, até que ponto isso, se Paulo Figueiredo falar ou não falar, se deixar de falar, iria ajudar mais o Bolsonaro do que ele falando. Né? Eu acho que, de modo geral, na minha opinião, tanto faz a questão. Mas o que me deixa um pouco incomodado com a posição do Flávio Bolsonaro é muito mais uma questão de não saber refinar o discurso, né, o argumento pela não taxação e tarifação do Brasil, né, defender o PIX, defender a economia do Brasil, defender o Brasil por critérios e argumentos técnicos, né, e muito mais o argumento eleitoreiro dele e muito mais a questão envolvendo, e muito menos a questão envolvendo a aproximação dele com o Paulo Figueiredo, né? Até porque ele não vai pedir uma pessoa de falar. Então, eu creio que se ele for correto, transparente, eu não posso parar o Paulo Figueiredo de atuar e de falar o que ele quiser falar, todo mundo sabe como é que ele funciona, né? Ele é meu amigo, mas não faz parte da minha campanha, né? Talvez funcione melhor do que impedir e calar o Paulo Figueiredo, Neila. Você falou dessa questão da Magnitsky e eu lembrei que ministros do Supremo ainda estão sob o efeito de algumas questões da Magnitsky, que é, por exemplo, o visto. Né? Eu conversei com alguns ministros do Supremo se eles iriam assistir jogos da Copa do Brasil nos Estados Unidos. O Brasil vai jogar em cidades norte-americanas e alguns me disseram, olha, eu não vou porque eu acho que eu estou sem visto, para não passar esse constrangimento de chegar lá. Imagina um ministro Supremo ter que voltar porque não pode entrar no país. Como eles não são informados, Neila, se o seu visto está ou não valendo, tem que descobrir quando chegar lá na imigração. Então, dessa vez, acho que a gente não vai ver uma caravana de ministros ali para assistir os Jogos da Copa, porque há ali um sentimento entre eles ou alguma informação de bastidor de que o Donald Trump realmente ainda está, né, travando lá a entrada de ministros do Supremo nos Estados Unidos por conta não só dessa questão aí do Jair Bolsonaro, da prisão, também por conta de medidas que o Supremo Tribunal Federal adotou, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, que impactam empresas de tecnologia norte-americanas e que o Donald Trump ficou bastante incomodado com isso, né? Principalmente essas empresas de redes sociais, né, que sofreram aí sanções da parte
do Supremo Tribunal Federal nas eleições e também vem sofrendo até hoje. A Rumble até hoje está proibida, né, de operar no Brasil por conta de posts ali, acho que do Alan de Souza, posts bolsonaristas que instigavam ali na população brasileira essa questão das urnas eletrônicas. Já faz tanto tempo que eu não me lembro mais se é isso, mas eu sei que ela ainda continua. Sem operar. A Starlink também foi uma empresa sancionada ali pelo Supremo Tribunal Federal, então isso o Donald Trump não perdoa e colocou ali... E a Trump Media também. E a própria Trump Media, né, do Donald Trump também. E aí ele colocou ali, né, algumas restrições a entradas de alguns brasileiros nos Estados Unidos. Tinham também ministros ali do próprio governo Lula, mas ninguém está querendo arriscar, né? Acho que vai todo mundo assistir o jogo pela televisão, como nós aqui, réis mortais também. Aliás, aproveito, assisto pouco jogo de futebol, mas na Copa a gente assiste, a gente comenta, né? A gente entende até um pouco de impedimento do nosso jeito. O Paulo Figueiredo, se quisesse falar que mulher não entende futebol, acho que ele acertaria mais. Tem muita mulher que entende, mas também tem muita mulher que tem dificuldade, eu estou aqui entre elas. Mas o jogo de Portugal foi bastante emocionante ali, não sei para quem assistiu. Muito. Não tem nada a ver com o assunto, mas a gente pode dar Podemos, a gente fazer sempre... um parênteses aqui de Copa. Você assistiu, Felipe? Olha ali, foi um sufoco ali no final.